Boa noite, malta. Nuno Deus convosco, Race Plus PT, uma vez mais aqui, sábado, quase às 10. E porquê é que eu faço isto quase às 10? Porque vocês já sabem, não é? Que, eu gosto sempre de deixar aqui, criar um ambientezinho, deixar a malta ir entrando. Olá, Carlos Teixeira. Olá, Vic Schwantz. Hoje, meus queridos, vamos ter a presença do Vic. O Vic Schwantz é uma pessoa que já me acompanha há bastante tempo. É um gajo extraordinário, com um conhecimento brutal e que tem muitas histórias para nos contar. No entanto, não são só histórias que ele também tem para contar. Ele tem uma coleção de motos brutalíssima, além de ter um Speedster. Malta, ainda hoje há putos que me chegam e perguntam assim: e tal, o que é um Speedster? Não faço ideia. Pois é, meninos, mas eu, o Nuno Deus, está cá para convidar os donos destes carros a falar convosco, a partilhar. Digam-me se têm gostado. Não se esqueçam de uma coisa, o vírus continua aí, eu continuo aqui, ou seja, em casa a fazer isto para vocês. Tenham atenção, usem a máscara, lavem as mãos, distanciem-se. Eu tenho visto aí muita coisa que faz-me assim um bocadinho de confusão. Por isso mesmo, vamos falar com o Vic Schwantz. Eu vou convidá-lo aqui para o direto. Ele já entrou, exatamente, está aqui. Vou falar com ele um bocadinho, vamos conhecer e partilhar um pouco mais sobre a história dele, porque vocês vão ficar malucos. A sério, malucos. Aí está ele. Aí está ele. Mano, está-se bem? Olá, Vic. Então, estás bom, Nuno? Tudo Boa fino? noite, amigo. Estás bom? Estás-me a ouvir bem? Perfeitamente. Não é nada disto. É? Boa, ainda bem. E tu, estás-me a ouvir bem também? Ao menos disso. Sim. Está-se bem. Sim. Fantástico, amigo, fantástico. Olha, Então, eu mais uma vez gostava de te agradecer a tua presença aqui Boa. hoje, sábado. Eu estou muito orgulhoso por teres aceito o meu convite. Estou super contente. Eu é que estou orgulhoso de estar aqui contigo. Obrigado, amigo. Obrigado, vai ser lindo, vai ser espetacular. Tenho a certeza que vai haver muita gente que não conhece, para mim, um dos melhores fotógrafos do panorama motociclístico nacional. Nacional e internacional, porque a malta de lá de fora... Vamos trabalhar para isso. Amigo, eu basta-me lá fora e digo assim, e tal, eu sou amigo do Vic Schwantz, pum, cai tudo para o chão. Sabes como é que é, né? Maravilha. Sim, aqui. Bem, fico todo orgulhoso. Há alguém que fala de mim, ao menos isso. Deixa-me só ligar aqui os dados móveis, senão... Deixa-me ligar aqui os dados móveis, senão isto passa-se. Olha, a malta está toda contente. Estás-me a ver bem? Aqui, show de bola, vamos ouvir um homem que tem um Opel fixe. Vamos 2 horas mais preso no Instagram. Vamos ver, baluanjos, vamos ver, porque isto, normalmente o Instagram é um bocadinho, não é, lixado e só nos dá 59 minutos de direto, mas, eu tenho a certeza que a gente faz aqui um brilharete, tenho a certeza absoluta. Amigão, vamos então começar com as nossas questões. Eu estou super entusiasmado. Vic, diz lá aqui à malta, quantos anos é que tu tens, amigo? Tenho espírito de 25 anos e tenho a idade no corpo de 47. Olha, não te usava. Ninguém dá. Nunca posso estar a pensar nisso da idade. Penso só na vida. A gostar ao máximo. Amigo, tem sido espetacular. Eu poder partilhar e ver de vez em quando e encontrar-me assim, esbarrar-me contigo. Tem sido mesmo quando eu nunca espero, pumba! Pumba, lá aparece. Maravilha. E conta lá, malta, o que é que tu fazes pela vida, amigo? É assim, tenho a cena da fotografia, sou fotógrafo, trabalho para equipas, trabalho para certos jornais, revistas, mas o principal é trabalho para equipas de motas, no campeonato nacional. E pronto, ando a viajar pelo mundo. Agora infelizmente não dá para fazer assim grandes coisas, mas consigo fazer assim umas viagens jeitosas, MotoGP, Superbikes, e pronto, olha, e é isso. Ando aí
da life. Sempre a ter uma vida de luxo. Tem dias. Tem Sim. dias. Sim, não é assim tão bonito quanto pensam. É este homem, coitado. Não, é que o pessoal às vezes pensa que uma pessoa até tira assim uma foto gira e não sei bem, ei, é para adorável, não sei o quê, mas as pessoas nem pensam aquilo que eu passei para tirar essa foto ou para fazer alguma coisa. Ou, isto, às vezes as pessoas não pensam, não têm ideia, mas por exemplo, sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. Estás a perceber? Vou para o circuito de madrugada e saio à noite. E depois, por exemplo, vou dar um exemplo. Trabalho com uma equipa da Kawasaki, que é a Z-Cup, e a Tuono, que agora também temos Aprilias, e eles ao final do dia vão todos jantar e não sei o quê, coisa, e eu fico a ver fotos, a separar fotos para toda a gente, isso tudo. Não tenho vida assim. É como, por exemplo, às vezes quando vou fazer viagens para fora, MotoGP, Superbikes, vários países, fui a Laguna Seca. Ei, até viste, não vi nada, só circuito. Fui para a Itália várias vezes. Ei, foste para a Itália, até viste não sei o quê, nada, só vejo circuito. Circuito, pessoas, mais nada. Motas, Epá, não tenho tempo para ver mais nada. É que a malta muitas vezes esquece, não é? Que o trabalho do fotógrafo não é só clicar e dar ali ao botão, mas também a pós-edição, que é aquilo que toma mais tempo ainda, não é? Para reter aquele resultado. Mais ou menos, sim. Não é? E depois não é só isso, os quilómetros que eu faço a pé, quase a pé, no Campeonato Nacional não é? Mas quando é estas provas coisas, temos uns shuttles, umas carrinhas que nos levam, mas a maior parte das vezes a gente para fazer qualquer coisa e à espera de alguma coisa, então temos que nós andar quilómetros que uma pessoa faz, ali andar de um lado para o outro carregado com as máquinas, assim carregado que eu fico à rasca das costas durante uma semana. Saio de uma corrida e depois, sabes como é que é. Mas faz bem, olha, faz por gosto e pronto, e é saudável para mim, pelo menos Claro, para aqui. Mas como é que é. Sei mesmo, e adoro e tenho um grande orgulho de parte dizer, porque te conheço e porque Obrigado. sou amigo. Obrigado. Então, fala-nos lá assim um bocadinho quem é o Vic Schwanz e os gostos, para além da fotografia, que já é evidente, não é? Os gostos que o amigo tem. Conta-nos lá. Pá, então é assim, eu sempre fui um gajo para as motas. Amigo? Vic? Pá, adoro música. A cena dos carros, é daquelas pessoas que gostam de motas, também têm que gostar de carros, um bocado assim. E sempre fui um bocado esquisito nas coisas. Uma vez um amigo meu disse, pá, tu só gostas de coisas esquisitas. Pá, se calhar é um bocado isso. E tenho um Opel Speedster, porque sempre adorei o Lotus Elise. E quando ele saiu em 96, a primeira fase, pá, sempre adorei aquele carro. Mas depois estive mesmo para comprar um e depois quando fui a ver, não é bem aquilo. Mas sempre quis ter um carro que me fizesse feliz. Não é um carro para mostrar às gajas, não é? Uma vez te param numa portagem e o rapaz da portagem, pá, isso é carro de ir às gajas. Eu, sério? Um bocado assim, que está bem, ok. Não, eu que tenho o carro por prazer. Aquele carro, eu entro dentro daquele carro, farto-me de rir, sinto um prazer enorme em conduzi-lo e é isso que eu gosto, é nas motas, nos carros, é um prazer em conduzir. Pá, e os carros vêm um bocado por causa disso também, terem rodas, ter motor e ser coisa. Não é aquela super 100% paixão, que isso é as motas, mas os carros, pá, e é a música, também faço fotografia de música para concertos, para jornais e pá, e adoro, tenho uma paixão enorme por música. E pá, pronto, e sei lá, e é isso. É as minhas paixões grandes, é isso, a música, as motas, pá, e gosto dos carros, claro, um bocado isso. Claro, amigo. A malta que não sabe, mas tu és um dos colecionadores daqueles mesmo, pá, que eu vejo, premium, em termos de Pearl Jam, sabe tudo e mais alguma coisa. Isso é, sei tudo e mais uma. Se eu não te conhecesse como Vic Schwanz, eu ia te dizer Vic Schwanz ou Vic Pearl Jam ou Vic Jam. É evidente. Não, pá, adoro, sabes que é assim, vivi muito os anos 90 e, pá, e a música nessa altura rebentou e criou-se ali uma coisa, pá, e eu sou daquelas pessoas, às vezes digo isto por brincadeira, mas é um bocado a realidade. Eu parei naquelas alturas nos meus 20 anos, nos anos 90 e depois fui andando com amigos já eram mais novos, pá, eu ando com um pessoal, as minhas voltas de ir andar de moto, que agora já não é tanto assim de conviver com o pessoal, mas é putos que têm 20 e tais anos, 30 anos. Eu continuei sempre naquela altura, e os outros meus amigos daquela altura casam-se, têm filhos, pronto, criam aquela vidinha que toda a gente pensa que é essa a super vida, mas a minha vida é esta assim, é andar a curtir, e enquanto eu puder, é sempre a bombar. E pá, e os Pearl Jam, essas coisas todas vêm um bocado nessa vida e sempre adorei. Pá, e
Tenho 2200 CDs originais, tenho montes de vinis, leio biografias dele, de música, adoro música mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E, pá, e é as motas que venho desde sempre. As motas, adoro as motas e pá, pronto, tenho uma coleção, mas muito pequenininha e mal se vê. É assim, uma coisinha muito pequenininha. Conheço um senhor que tem mais de 100 motas deste género. Isso é que é uma coleção a sério. Epá, Agora eu não, é uma coisinha. Porque está mesmo. isto foi em relação a essa coisa das motas, nos anos 90 estas motas apareceram e era uma coisa que eu não tinha possibilidades. E eu disse um dia eu ia ter estas coisas, pá, procurei-as, andei à procura em galinheiros e isso tudo, comprei ao desbarato e não sei o quê, e aos poucos fui restaurante, conforme fui juntando uns trocos, fui a restaurante, pá, e pronto, e tenho as motas que eu adorava ter naquela altura. E foi assim. Então, mas olha lá, antes da gente falar um bocadinho sobre as tuas motas, porque a malta também está curiosa, não é? Claro, mais nada. Partilha lá connosco uma cena que eu vou continuar a falar, porque entretanto, como tu vês, têm entrado mais pessoas. Ok, boa. Ficam assim, Vic Vance? What? Quem é? Não é? É normal. E então, como tal, diz-nos lá como é que é poder fotografar, estás a perceber? Para mim, não é? Só os melhores pilotos, sejam eles nacionais ou internacionais da atualidade. Explica-nos aqui um bocadinho disso, porque é uma coisa de certeza que muita gente deve ficar, what? Não é? Explica lá como é que é, ó Vic. É que eu estou-te a apanhar aos soluços. Também eu. Isto volta e meia, estás a perceber? Não está fácil hoje aqui a transmissão. Estás-me a... já te estou a ver. Sim, perfeitamente. Só tirar aqui. Tranquilo. Malta, já sabem que isto live, por vezes, acontece estas situações. Para aqueles que acabaram de entrar, sejam bem-vindos, não é? Eu hoje convidei uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, é o meu grande amigo Vic Vance. O Vic Vance é muito no panorama. Sim, Vic. Ele é um fotógrafo espetacular, ele acompanha mesmo há muitos anos, não é? Grandes pilotos nacionais e internacionais, ele faz disso também vida, não é? Para além de ter uma coleção fantástica de motas, tem um Opel Speedster, que é daqueles carros que a gente raramente vê, mas que são também automóveis extraordinários. O Vic está aqui a ter umas coisinhas com a ligação, mas... Pronto, peraí, consegues-me ouvir agora? Agora estou-te a ouvir. Agora estou-te a ouvir bem. Sim, estás-me bem? Pronto. Pá, aqui neste lado não apanho muito net, mas é o sítio onde eu tenho mais luz. O meu problema é só esse. Tá? Sim. Eu a semana passada por acaso tive que pedir ao Marinho para ele pôr uma lanterna. Estou-te a ouvir com alguns soluços. Estou-te a ouvir com alguns soluços. O André Moreira, ele não é primo do Kevin Schwantz, mas ele é um grande admirador do Schwantz, estás a perceber? Tal como eu e muitos outros da nossa geração, o Vic, para mim, o Schwantz foi um piloto, o Kevin Schwantz foi um piloto que marcou uma era no motociclismo, não é? Assim como o Wayne Rainey, o Mick Doohan e outros, mas para mim, Schwantz é Schwantz, e este senhor que está aqui connosco hoje também é um grande fã do Kevin Schwantz. Eu tenho quase a certeza que ele ainda um dia deste irá conseguir ter uma daquelas Suzukis mesmo brutas. De certeza. Não exageres. Sim, vou apanhando as coisas. Aqui a net, mas em princípio agora a ver se coisa. Não, é assim, em relação à pergunta que estavas a fazer em relação aos pilotos, felizmente de todos aqueles que eu conheço, aqueles importantes e isso tudo, já consegui fotografar, incluindo os Schwantz, grandes vedetas de antigamente. O Rossi, claro, várias vezes, o nosso Miguel Oliveira, já me passou toda a gente pela minha lente. Há uns que infelizmente não os consegui apanhar, não é? Porque já não cá estão entre nós, mas já consegui muita gente. Há certos pilotos que só de sentires que estás a fotografar aquela certa pessoa, até ficas assim, fogo, eu estou a fotografar este gajo. É incrível, estás a ver? E os Schwantz foi um deles. Fui a Jerez, foi a primeira. Agora há uns eventos que costumam haver de clássicos. Por acaso vamos ter para o próximo mês, supostamente vamos ter aqui um no Estoril, que já fotografei o ano passado. Vamos ver se este ano. O ano passado tive cá o Agostini. Também fotografei o Agostini, convivi com ele, um cota muito bacana. Mas há uns
3 ou 4 anos fui a Jerez fotografar a primeira vez que fizeram assim umas clássicas com as 500 e estava lá o Schwanz, estava lá grandes vedetas e consegui ter o prazer também de conviver minimamente com ele, que ele, por mais que a gente pense uma coisa dele, ele até era um bocadinho antipático, fiquei assim um bocado decepcionado, mas pronto, mas é o Schwanz. Sabes como é que é? Mas é o Schwanz. Mas, mas já me passou. O Rossi então é muito bacana. Claro que isto, a imagem, a fama, torna-se um bocado. Ele fica um bocado. É diferente, estás a ver? Ele chega a um ponto. Eu, quando estive em Laguna Seca a fotografar uma moto, foi a última prova que houve de MotoGP em Laguna Seca. Era uma fila gigante de toda a gente à procura, a ver se conseguia ver. E, por exemplo, passava um Dani Pedrosa ao lado de toda a gente e ninguém ligava nenhuma. É o Rossi e os outros, estás a ver? É um bocado assim. Agora já não, porque o Marques também já marca a diferença e isso tudo, mas é um bocado assim nestas coisas. O Rossi é mesmo um deus, acho que já passou de deus, aquilo é uma coisa, um fora de série. E ainda hoje, aquele homem há de ter 90 anos e toda a gente está de falar dele. 300 anos e toda a gente está de falar daquele homem. É um super-assumo. É verdade. Mas sim, já me passou muita gente, até pessoal dos carros. Eu estive em Macau a fotografar uma corrida de motas que também está inserida aos carros, e até já o Tiago Monteiro, por exemplo, já o André Couto, já me passaram assim, nada assim de extraordinário. Já tive o Schumacher à minha frente também, já o fotografei. Ele quando foi em 2008 a primeira prova do Mundial de Superbikes, em Portimão, e ele esteve lá e também passou à minha frente, estava lá. Já me passaram umas coisas engraçadas, por acaso. Assim que uma pessoa começa a ver, lá, pronto, mas olha, é assim, tem que ser, sempre para a frente. Siga. Não é nada. Olha lá. Diz-me. Esta tua paixão pelas motos, eu tu dizes que tens uma pequena coleção, não é? Mas, minúscula, minúscula. Sim, está bem, mas partilha lá então da tua minúscula coleção. O que é que tens? Então, conta-nos lá. É assim, tenho motas a 2 tempos, 125 a 2 tempos. Na altura, os anos 80, 90 foram gloriosos nessas coisas e motas a 2 tempos, então. Aliás, eu acho que se calhar na altura era impensável ver corridas e motas a 4 tempos, era tudo 2 tempos, seja o que fosse. E e na altura tinha aquele sonho de ter, havia aquelas motinhas na altura. Eu lembro-me que tinha um vizinho que tinha, na altura, em 1990, uma Aprilia réplica 50, custava 500 contos. 500 contos. 500 contos na altura, sabendo que o ordenado mínimo era 20 contos. Portanto, estás a ver, era muita diferença de dinheiro. E eu andava a estudar, mas trabalhava nas férias, pagando, juntar dinheiro para aquilo. Percebi que não valia a pena. Tinha que trabalhar mesmo 100% para ganhar. E depois mais tarde lembrei-me, tenho que ter. Entretanto, em 92, eu trabalhava de estafeta, em 93, trabalhava de estafeta, de moto, de cinquentinha, tinha uma RZ, uma MRZ, e na altura tinha um colega meu que tinha começado a correr e corria de Cagiva Meet. Ele tinha uma Cagiva Meet e uma Super City, que também é Cagiva, mas é das primeiras supermotos que existe na estrada. E eu até queria ficar com a Super City, mas na altura eu fiquei com a Cagiva Meet, era a Meet Lawson. E então... fiquei-lhe com a moto, comecei a andar com ela, depois um dia, uma cena curiosa, eu já contei isto, estava o autódromo em obras, e eu e mais 2 amigos pegámos, disse, aquilo é toda a gente pode lá entrar, não sei o que mais, e a gente foi para lá, e eu entretanto entro para lá com a Cagiva, não sei o que mais, de repente começam os homens atrás de nós, saiam daqui, está tudo em obra e tal, e eu fiquei com aquela coisa, achei que aquilo era engraçado. Entretanto, em 93, se calhar as pessoas nem devem ver, em 93 eu fui fazer o meu primeiro track day, um track day em 93, hein? E até tenho uma fotografia com a minha Cagiva Meet com uma CBR 600 na altura de 91, que era de um piloto do Tom Mix, um amigo meu até, e estava lá, e fui fazer um track day, fiquei maravilhado, depois comecei a correr, fiz o campeonato em 93 fiz a última prova que foi a abertura do Circuito de Braga, foi a inauguração do Circuito de Braga. Fui abrir no final do ano, de 93, e fiz o campeonato em 94. Isto para este pessoal, se calhar que está aí, se calhar é tudo muito... Ainda andavam, se calhar, de fraldas, digo eu, não sei. Estou a brincar. Mas já vai há uns aninhos. E fiz o campeonato e isso tudo. Pronto, e fiquei sempre com aquela moto, com aquela situação. Pronto. Entretanto, mais tarde veio as coisas e... a Cagiva fez em 92, uma réplica do Eddie Lawson, quando ele ganha a primeira corrida pela Cagiva 500. E entretanto eu tenho essa, que é uma MK1,
E entretanto, pá, saiu uma MK2, pá, e tive que ter, e entretanto, já te contei noutra vez, quando encontramos nos clássicos, consegui arranjar, tenho uma MK1 e MK2 da Meat Lawson. Entretanto, há uma moto na altura, quando era miúdo, que era uma Gilera SP01, não sei se era porque ela ter as cores da, parecia a Pepsi dos Vans na altura, mas eu adorava aquela moto. E na altura, pá, e depois é engraçado que estas motas na altura havia carradas delas, e agora para encontrar alguma, Jesus, não é? E entretanto, consegui descobrir uma, restaurei-a toda e também tenho uma Gilera SP01. A Aprilia réplica, foi por causa desse meu vizinho, pá, eu disse mesmo um dia ia ter uma moto dessas, só que tenho a 125 e ele tem a 50. Pá, entretanto também tenho uma Wolf 50 que fiz uma parceria com um amigo meu e estou a ver se restauro uma Gilera MX1 que também já tenho há uns anos. Pronto, e é só isso. E pronto. E tenho a KTM, mas isso é moto de ir ao pão, que é Super Duke, é moto de ir ao pão, só que faço as curvazinhas ao bairro só para ir ao pão. E pronto. Mas sim, e é isso, olha. É só, é pequenino, é minúsculo. Já viste quem está aqui a falar connosco? O grande Crash? Já viste bem? Meu grande amigo. É o maior, é o maior. É mesmo, amigo. Grande amanhã, é o maior. Meu, ter aqui o Crash também a ver e tudo, pá, espetacular, pá, fogo. Então olha lá. Boa. E antes do Speedster, que carro é que tu tinhas, Vic? Pá, eu quando entrei nestas coisas dos carros, pronto, para andar assim um bocadinho, comprei na altura, novo, foi o meu primeiro, foi o único carro que comprei novo. Foi um Rover na altura, que era um BRM, aquele da grelha cor laranja, eu adorava aquilo. Lindo. Havia um 27 cá em Portugal, uma cena assim, adorava aquilo. Ainda tive uns aninhos, coisa e tal, pá, só que sempre tive filado aquilo do Lotus. Entretanto, andei à procura de num Lotus, tipo, para fazer negócio com um, só que o mais engraçado é que o Fase 1 era giro em fotografias, mas quando eu o via ao vivo não era aquela coisa, gostava mais do Fase 2, só que era muito mais caro. Pá, entretanto também meti a equação de ver o Speedster, comprar o Speedster, e o Speedster era giro de qualquer maneira. Pareceu em um bom negócio e pá, já tenho o carro há 10 anos, há 12, já tenho o carro há 12 anos. Sim. Já tenho pai há 12 anos e pá, adoro o carro. É puro e duro, é daqueles carros que eu olho para ele, começo a rir, entro lá para dentro, começo a rir e saio no final a rir-me e olho para ele, é pá, obrigado. Sinto-me feliz, estás a ver? Tá, infelizmente não consigo andar muito com ele, não tenho tempo, mas posso dizer que eu tenho o carro há 12 anos, comprei com 15 mil km, tenho 34, o que é? 1000 km. Portanto faço uma média de 1000 km por ano. Tá bem, não tenho um sorriso. Às vezes encontro com pessoal amigo e lá vamos andar e isso tudo. Entretanto, esse pessoal também, uns foram para outro país, outros foram não sei quem, o pessoal dispersou-se um bocado e deixou-se de fazer esses grupositos de irmos andar. Pá, sempre posso. Ainda fiz uns track days ao princípio, andava entusiasmado, mas agora não tenho tempo. Tenho as fotografias, eu agora vai começar isto infelizmente por causa do vírus, as fotografias é o ano todo, os fins de semana. Mas por causa do vírus agora passou de um ano para 6 meses. Agora todos os eventos que eu tinha passaram para 6 meses. Então agora, por exemplo, eu a partir do próximo fim de semana eu tenho 2 campeonatos nacionais e tenho em princípio 4 provas mundiais. Portanto estás a ver tudo em 2 meses. Portanto todos os fins de semana, de sexta à segunda, estou assim um bocado atrapalhado, estás a ver? Mas pá, eu não tenho tempo para andar. E depois vem o inverno, uma pessoa não tem paciência, não tem vontade, pá, pronto, e é um bocado assim. E ando pouco. Mas gostava de andar mais tempo. Eu até por norma o que é que eu faço? Sou de Braga, tenho casa em Braga, dos meus pais, e vou com o carro até Braga, faço os 1000 km, andar a passear e aí, é os meus quilómetros. Pronto. E é as voltinhas quando o pessoal quando me convidam. Sim. Eu estou sempre à espera de convites para andarem. Adoro convites. Seja de carro ou de moto. A gente vai fazer, está descansado, que em breve também te vamos convidar, vamos todos por exemplo, uma coisa boa que eu infelizmente não, mas quando havia os clássicos, que acho ridículo, há aí coisas que há e os clássicos que é uma coisa aberta não há, acho isso ridículo, mas pronto, os clássicos em Sintra era uma maneira de eu ir, ou de carro ou de moto, era sempre uma maneira, quando eu podia, né? Porque muitas das vezes não dava, mas mais tipo inverno, primavera, tenho mais facilidade em ir, mas infelizmente, pá, pronto. O vírus é só para alguns. Sabes como é que é, não é? Eu tenho lido coisas que me deixam atónito, estás a perceber? Mas nem vamos falar, acho eu, sobre isso, porque tem melhor não. Tanta incongruência que eu ainda não consegui perceber bem, mas tudo bem, ok? Moving on, enfim, se diz, não é? Moving on, ora bem, é isso mesmo, passa à frente, siga. Então é assim, estavas-nos a dizer, tu usas pouco o carro, é verdade, ou seja, fazes 1000 e poucos quilómetros por ano, tudo bem? Por ano. 1000 e poucos quilómetros, não é? Tu usas, digamos, de uma certa forma, com mas, humor.
não é? Mas sempre a arregaçar, mas não anda a passear, é sempre a arregaçar. Essas coisas é sempre a puxar. Pá, porque adoro o carro e é assim, evito. Por acaso houve uma vez, até é uma história curiosa, mas por norma é que é serras. Ando a passear, em vez de ir pela autoestrada e não sei o quê, vou é por serras. Claro. Mas houve uma vez, nunca mais me esqueço desta história, tinha ido a Peniche e entretanto tinha visto lá na Tarriola, tinha visto um Maserati, um quattroporte, e pá, ai, a carro tão lindo, eu tenho um bocado de pancada por coisas italianas, não sei para quê, mas pronto. E entretanto tinha visto um quattroporte, muita gira, não sei o quê. Pá, entretanto o carro não é mau, é feitio, o Speedster leva 30 litros, aqui leva pouca coisa, eu com 40 euros atesto o depósito. E entretanto que eu tinha ido para lá e então não queria ir, tinha que vir moderado e então vinha pela autoestrada que era para não gastar coisa. Entretanto o carro Maserati até passa-me na autoestrada, eu opa, fui atrás do gajo e entretanto vou atrás do gajo, pá, e o meu carro aquilo não tem nada, não tem borrachas, não tem nada, é puro e duro. E, entretanto eu vinha atrás dele, pá, e o meu carro no cone marcou 250 e eu vinha atrás dele a 250, pá, e o Cota vinha a fumar o cigarrinho, não sei o que, só via acima de cena de trás. E o Cota assim olhava para os espelhos e pá, o carro é bem pequenino, ele não via o carro. Pô, eu de vez em quando metia-me assim de lado, tudo a abanar, o capô, tudo a abanar. E ele olhava a fumar, o que é isto? E eu, pá, é mesmo, mas é aquela coisa, é a essência daquele carro, estás a ver? É aquela coisa, aquele carro tem uma coisa que as pessoas não têm noção, muita gente não o conhece, que o carro não tem direção assistida, não tem nada. Tu passas por cima de uma moeda, tu sentes a moeda. Estás a ver? Aquilo a nível de direção é qualquer coisa de extraordinário. Tu sentes mesmo a direção a puxar, a fazer as coisas. É qualquer coisa de extraordinário. Estás a ver? Estamos a falar num carro que pesa 850 kg. Aquilo, o fundador da Lotus, o Colin sempre disse, a pior coisa é o peso. O pior inimigo da velocidade é o peso. E aquilo não é um carro de fazer... O meu está com uns truques, mas não é um carro de fazer velocidade. É um carro de ser rápido a fazer as curvas. E é isso que ele é bom. O meu carro, por acaso, anda um bocadinho mais... em relação ao normal. O carro normal faz 220 e depois fica ali e morre ali um bocadinho. O meu faz um bocadinho mais. Mas não é carro para isso. É carro para fazer uma serra ali a curtir, pimba, pimba, pimba e está a andar. E é isso é que me deixa contente com o carro. O carro é lindo. Partilha lá aqui connosco que motor é que o teu carro tem e potência de origem, não é? É que ele traz. Então é assim, o meu carro é um 2.200, pronto. Vou contar assim muito rapidamente para quem não sabe. Toda a gente diz que a Opel nunca teve carros desportivos, assim mesmo puros e duros. E então as únicas vezes que teve foi com parceria com a Lotus. Temos o Lotus, o Carl Omega, temos assim vários carros que coisa. E entretanto, na altura, a Opel queria um carro desportivo. E então perguntou à Lotus para fazer o carro. Pá, a Lotus andava naquelas alturas, como anda várias vezes, numa crisezita de gravete, e entretanto já tinham o MK2 já desenhado, as coisas todas, a segunda fase, e precisavam de dinheiro. E entretanto, o que é que eles fizeram? Disseram que sim, e então fizeram um Speedster com base no MK2, no Lotus Elise na segunda fase, para testar também as coisas. Pá, o Speedster quando sai foi considerado o carro do ano, eles viram que aquilo valia a pena e pronto, ficou tudo e eles só fizeram, na altura, a Lotus tinha um preceito de fazer o carro, por exemplo, tinha gente 16 à frente e 17 atrás, a Opel não quis isso, quis 17 à frente e 17 atrás, que era esteticamente mais bonito. Só que tem uma roda muito fininha, mas não deixa de ser espetacular, a curvarem-se tudo. E a Lotus é a nível do peso, enquanto, por exemplo, o Speedster tem um botão para ligar o carro e tem ABS e airbag, o Lotus não tem nada. Portanto, o Speedster pesa 850 e o Lotus pesa 780, qualquer coisa do género. E é engraçado que assim... há duas versões no Speedster, há o 2.200 que é o meu, com 147 cavalos, e depois há o 2000 Turbo com 200, mas pesa também mais. E é engraçado que o Lotus Elise, o mesmo carro, só com 1800 motor rover, por exemplo, com 120 cavalos, mas menos quase 100 kg, e o arranque é exatamente igual, de 0 a 100, 5.6. São quase 100 kg de diferença. Estás a ver? Mas são 40 cavalos de diferença, são 120 para 147, são quase 50 cavalos, mas o peso faz com que o carro seja equiparado mesmo a nível de relação de 0 a 100, estás a ver? É engraçado, é isto que o Colin Chapman sempre me disse, é o peso, é que é o coisa, tanto que o Elise é à chave, não tem airbag, não tem ABS, não tem nada, pronto, é puro e duro.
Pronto, e há essas duas versões, que é o 2200, que é o meu coisa, e o 2000 Turbo. O 2000 Turbo também pesa 900 e tal quilos, até duas baterias aquilo tem, mas também com 200 cavalos, turbinado. Bem. Claro que a Loice é outra, e é um carro fantástico a andar. Ultimamente, aí o pessoal do meu amigo que tem o Speedsters também começaram a meter compressor nos carros. Toda a gente adora, pá, mas eu prefiro investir no kit de mãos e a nível de material do que propriamente estar a meter um carro muito rápido, para depois eu também não saber, não ter noção de fazer as coisas como deve ser, não é? E então prefiro o meu carrinho assim. Então, diz-nos lá, o que é que tu evoluíste no teu carro para conseguires tirar ainda mais proveito, não é? Do que ele já oferece? Pá, é assim, o meu carro, eu já o comprei tinha mais 25 cavalos, já tinha uma preparação porreira, estava com 171 no banco de ensaio. A única coisa que eu investi, existe uma versão em Inglaterra, que é o VXR, que tinham umas jantes específicas, que é um 2000 Turbo, mas com umas jantes específicas. E eu comprei essas jantes porque a Lotus dizia que era para lá estar, jantes 16 à frente e jantes 17 atrás. E então é uma jante mesmo específica do VXR e eu tenho essas jantes. Montei um difusor atrás também para dentro das nossas leis e tal, para ninguém, não é nada daqueles exagerados, mesmo ali ao nível. Pá, e uma suspensão, ele já tem Bilstein coilovers, mas montei umas da gás, porreiras, pá, e pronto, e aquilo já tinha uma preparação espetacular de motor, portanto não investi muito mais nisso. Pá, e o carro está muito fixe, pronto, mesmo assim, ficou curtido. Eu noto em relação aos outros meus colegas e mesmo outros lotes, que o carro ficou muito, muito diferente. O carro está muito fixe. Eu gosto muito daquilo assim. E pronto. Pouca coisa. Não, mas deve ser isso que tu dizes que sais lá sempre com um sorriso, ou seja... Isso sim. Mas eu acho que ele mesmo que tivesse de origem também saía. Porque a ideia daquele carro é mesmo assim. E quando saíram esses carros e faziam testes, pronto, toda a gente ficava contente de andar com o carro. E estamos a falar num carro com 147. As revistas na altura, lembro da Super Motores, que adorava essa revista, e eles falavam maravilhas do carro. E estamos a falar num carro original. Pá, portanto, aqueles carros foram feitos, era para isso, é para uma pessoa ficar contente, não é aquele carro de ir ao pão, entendes? Exatamente. Muitos amigos dizem, eu quero uma banheira, quero um BM, quero um Mercedes, é pá, tudo muito bem, eu quero um carro pequenino, não tem borrachas, não tem direção assistida, não tem nada, quero meio divertido. Claro. Quero meio divertido. Para isso tenho outro carro, não é o caso aqui, mas tenho um Lexus IS200, a primeira fase, que é o carro de família, salvo seja, pronto. Sim, é o carro para ir às corridas e isso tudo, pronto, é o meu carrinho de família. E é um belíssimo automóvel, quem os tem... Sim, é bacaninho. É muito é bacaninho. Um carro que... Está todo original, não mexi nada, é mesmo para ir às corridas, pronto. Não... Muito fixe. E está soft, sem nada. Muito grande. Tem uma legião de fãs muito grande, tem um clube também, que eu sei, a marca é toda muito bonita e dá gosto também ver de vez em quando os encontros do Clube Lexus, não é? Sei que também vais, porque de vez em quando partilhas um bocadinho. E é muito giro. O carro em si é muito bonito, é um sedã que tem umas linhas integrais. Sim. O mal do carro é ser muito pesado, estás a perceber? O carro é muito pesado e não é aquela coisa, porque eles lá fora todos então investem em turbos, compressores, aquelas coisas, porque o carro é muito pesado. Mas é um carro que, pá, eu já tive outros carros, tive um Alfa também, coisa que não gostava do carro, mas pronto, tinha um feitio esquisito, acendia muitas luzes. E entretanto troquei pelo Lexus, pá, e aquilo parece que estou em casa, é um carro excelente, estás a ver? É um carro mesmo, e um carro para 90. Aliás, eu digo uma coisa, eu acho que na altura, não sei se eles fizeram aquele carro para bater o Série 3 na altura, eu para mim acho que aquilo bate mesmo ao pontapé. Não sei se o pessoal da BMW pode ter as suas coisas nesse aspecto, mas eu acho que aquele carro foi muito bem feito. E nasceu ali muita coisa, tipo os faróis Lexus atrás, toda a gente quando vê um farol cristal atrás, é o Lexus Style, estás a ver? O carro, a caixa, a nível de conforto, pá, o carro é muito fixe, por acaso é muito fixe. Não é aquele carro que pronto, mas é muito fixe para ir às compras, pronto. Concordo. É essa a essência da Lexus. É uma construção ímpar, não é? E uma sensação de suavidade, de conforto, robustez, de qualidade. Muito superior, e acho que os japoneses, quando se empenham numa coisa, fazem-no e muito, muito bem feito, e tu sabes disso tão bem ou melhor que eu, não é? Sim, porque o conduzo. Sim. Lembrei-me aqui de uma coisa. Tu, embora tenhas investido nas suspensões da gases, não é, para o teu carro, tu alteraste alguma coisa em termos de travagem?
Pá, não, meti umas pastilhas melhores, mas nem o carro até, pá, lá está, o carro é leve, trava bem. Notei foi, esse carro ia acontecer a toda a gente. No autódromo, chegavas ao final da reta, os travões está quieto, mas era por causa do ABS. E entretanto, então o pessoal, o que é que a gente faz? Tem lá um botãozinho para desligar. Nós fazemos isso, não é? Para desligar o ABS, epá, e desde que eu fiz isso, ando sempre com ele desligado e nunca tive mais problemas com isso. Estás a ver? Era a única situação. Mas de resto o carro trava bem, nunca tive problemas nenhuns com isso. Nem nunca houve aquela necessidade de investir a nível de travagem. Mas tenho os meus colegas outros que têm os Spitzers, que houve uns quantos que investiram, mas não precisei. Felizmente não coisa, o carro trava muito bem, por acaso. Maravilha. E em termos de pneus, eu sei que tu normalmente estás lá com o David, não é? Na Expo Pneu. Sim. Tu tens investido em algum tipo de pneu em especial? Tens alguma preferência? Pá, eu na altura tinha uns, já nem lembro o que é que era aquilo, mas agora comprei uns, pá, uma vez em conversa aí com o pessoal, pá, e eu agora, isto também é porque não tenho andado, e é tanta coisa, tenho uns pneus que não tem um nome assim estranho, e era um pneu de drift, toda a gente começou a falar maravilhas daquilo, pá, eu testei e realmente aqueles pneus são muito curtidos. Aquilo tem um nome parvo, mas eu agora nem me lembro sequer. Mas os pneus são muito curtidos mesmo. Só que eu agora percebi é que, pá, na altura quando montei a suspensão, baixei o carro demais. Então acho que sinto o carro um bocadinho, quando começa a puxar mesmo verdadeiramente, ele começa a andar ali um bocado aos saltos e o pneu nota-se que agarra, mas tem que o levantar um bocadinho mais. Sim, sabes que às vezes o ser bonito, de ver o carro bonito todo baixinho, para outras coisas, que é o que eu preciso, não é prático. E então tenho que ter tempo agora para levantá-lo um bocadinho, para ele ficar mais fixe a nível de suspensão, estás a ver? Mas os pneus são porreirinhos, pá, e um grande preço. Eu estava a ver se me lembrava, mas não vou lembrar o nome. É uns pneus muito amarados de drift. Americano, uma marca americana qualquer, o que é? Ok. Não sei, mas são fixos. Serão os Uzier? A malta fala muito... Não. Não? Pá, não me lembro o nome. Não, os Destino são japoneses. Andam agora a surgir umas marcas também diferentes. Algumas... Pá, é uns pneus, eu sei que é uns pneus que a nível de normal de carro são muito a mão, são péssimos, têm pontuações horríveis e aqueles pneus falam maravilhas. E eu naquela, pá, e tinha um amigo meu, foi o João que trabalha na Expo Pneu, estava lá um rapazinho a montar uns no Mini para fazer o track day, pá, olha, depois diz-me como é que correu o track day, pá, lindamente, até os pneus são espetaculares, pá, olha, pronto, pá, e eram baratos em relação ao preço que andavam aí, porque eu queria na altura era os Toy, os 888, pá, só que quando começas a ganhar muita fama, depois também exagera um bocado nas coisas, e há outros pneus até muito melhores ou iguais e completamente acessíveis em relação a essas coisas. Mas lá está, quando se ganha fama por alguma coisa, há que ter proveito das coisas e é o que acontece. E esses pneus são muito bons, os 888 gasta-se muito, pá, mas pronto, lá está. Aquilo que curva bem tem que gastar. É como andar. O carro anda muito, tem que consumir. É assim, é como tudo na vida. Sim, não há belas Ora bem, tem que haver sempre o reverso da medalha. Olha lá, amigo, diz lá. Se tu agora mesmo, tivesses assim fundos, que carro é que tu gostavas de ter? Neste panorama, atualmente. Sim, isto é assim, sempre fui um bocado com estas coisas, eu sempre quis ter eu gosto muito do meu Spitzer, não faço questões de o vender, mas sempre pensei que gostava de ter um Exige, porque o Exige foi mesmo aquele, não sei, adoro o carro, e podia ser um destes mais recentes, ou um Évora, mas tinha que ser assim um Lotus. Tinha que ser assim um carrinho desses. Adoro aqueles carros, estás a ver? Pá, pronto, depois há aí outras coisas. Por exemplo, tiveste a entrevista no outro dia com o Marinho, o GT86, que eu gosto muito do carro. Ainda andei a falar com ele e tudo, naquela de... Pá, ainda deu-me aqui uma travadinha de vender os meus dois, o Lex e o Spitzer, e buscar um carro daqueles, mas depois se calhar ia-me ficar, sei lá. E então optei por ficar assim, que assim estou bem. Mas se fosse, pá, adorava ter um Exige, pá, por exemplo, adoro já que estás a falar coisas que eu nem estou a pensar, nem nunca na vida, mas por exemplo um Júlia dos novos, um quadrifoller, que acho o carro fora de série, há aí umas coisinhas assim muito engraçadas. Sabes que é daquelas coisas, o pessoal às vezes quando, se ganhasse o Euromilhões, quero um Ferrari, eu não, pá, eu adorava por exemplo ter um Aston Martin, um DB9 era o suficiente. Adorava ter um DB9, acho, lá está, carros ingleses, motas italianas, tenho uma coisa aqui por este lado, não sei, gosto muito das cenas aqui europeias,
O Lexus, não sei porquê, sempre foi o carro, por exemplo, eu acho o S2000, isto tem falando na Honda, acho o S2000 muito engraçado e o NSX, porque foram coisas feitas, sei lá, para toda a gente adorar, acho eu. Sim. Mas, ou por exemplo um GTR, claro, que toda a gente quer ter, eu adorava ter um GTR, eu adorava ter um GTR. Mas, não sei, fora isso, acho que foi aquele Lexus que me cativou. Acho que sempre gostei daquele carro e era aquele carro que eu queria ter. Pá, e é um carro que felizmente agora é acessível de ter, não é? Mas de resto, não, pá, gosto de coisas muito europeias, muito coisas diferentes, não sei. Gosto. Então, pá. não te vias enverdar pela Porsche ou uma outra marca qualquer assim germânica? Pá, isto é assim, se tiveres dinheiro e não sei o quê, claro que tudo na vida isso é possível, não é? Mas não, por acaso, os Porsche até são engraçaditos, não é? Mas não, lá está, é aquela minha cena. Gosto de carros, adoro carros e não sei o quê, pá, mas eu prefiro investir numa moto. Uma moto é fixe, estás a ver? Preferi, e aí, pronto, coisa. Mas gosto de carros. Mas o carro, para mim, o carro não é aquela coisa de meio de transporte, porque há muita gente, porque no fundo, hoje em dia há aquela coisa engraçada de compras um carro ou alugas um carro, daqui a 4 anos trocas de carro, daqui a 4 anos trocas de carro, as pessoas não têm noção do que é um carro e não sei o quê, pronto. Eu não vejo esse parismo, eu prefiro gastar dinheiro ou investir numa coisa que sei que eu, daqui a 10 anos, 20 anos, vou à garagem, pá, fixe, estás a ver? Não é aquela coisa de estar a pensar num carro normal, estás a ver? Quero ter uma coisa que gosto. Por exemplo, há um carro que para mim esse carro ainda hoje me fascina. E estamos a falar de um carro dos anos 90, que é o Peugeot 205, o 1900 GTI. Eu, se tivesse a oportunidade de ter um carro desses, para mim esse carro parece que saiu agora, eu adoro esse carro. Francês, pronto, lá está. É um Peugeot, um 205 GTI, adoro esse carro. Então ia fazer uma pergunta, qual era a moto que eu comprava? Sim, Pá, sim. há muita coisa que eu comprava, não é? Mas por exemplo, motas a 2 tempos, uma 2,5zita, uma KPR, uma Kawasaki, excelente, uma Aprilia, pronto, assim desse género. Há aí umas motazitas muito mais, tipo uma RC30, uma Honda, boa, uma RC30, que é uma moto que vale. Aí muitas coisas giras. Sei lá, há tanta coisa. Eu nem quero estar a pensar nisso porque não consigo. É um bocado assim. Sabes que uma pessoa fica... Sonhar é bom, enquanto não pagar a portagem é uma maravilha. É verdade. Mas às vezes há certas coisas que... não é questão de ficar triste, porque pronto, isto infelizmente a vida fez com que fique tudo desnivelado. E há pessoas que têm, e às vezes têm e gastam por coisas que não... e depois há pessoas que até gostavam de ter coisas por prazer próprio, para ter uma coisa boa e não pode ter essa possibilidade. Mas há certas, neste caso nas motas e mesmo nos carros, que fizeram coisas para ser para certas pessoas. Por exemplo, já ouviste falar na Honda NR7,5? Uma coisa que eu tenho uma pessoa amiga minha que tem uma moto dessas. Isso era uma coisa que, para lá estar em casa, eu, por exemplo, eu adorava ter uma 10 Mosedici, que é uma Ducati que fizeram igual à réplica uma réplica de MotoGP, na altura do Stoner. Era uma que eu gostava de ter. Na altura custavam 50 mil euros. E, por exemplo, a nova Honda, a RC213, também de estrada, mas tudo coisas caras que é impossível. Não ia chegar lá. Se me saísse o Euro milhões, era de uma ponta à outra, mas até lá. Mas o engraçado destas motas a 2 tempos que eu tenho é, dentro da possibilidade, já não é tão fácil, mas dentro da possibilidade é uma coisa que ainda se consegue gerir, estás a ver? Sim. E então, por exemplo, eu hoje, como já tinha dito, hoje tenho uma parceria com um amigo meu que tem uma Cagiva Fresh, uma C10, e fui dar uma volta com a moto e dá um gosto tremendo, e aquele cheirinho, e aquele trabalhado a 2 tempos, e o puxar, e depois toda a gente olha o que é aquilo, tá? E hoje em dia essas coisas para mim têm muito valor. É que tenho um amigo meu que está a dizer, só compras é lixo, mas é um lixo saudável, entendes? É um lixo que para mim... Agora já é raro. Daqui a mais 10 anos, 20 anos, eu preciso até andar atrás de ti só para ter uma coisa daquelas. Eu ainda agora estava a publicar umas fotos da minha Meet, da MK1 em Itália, os gajos italianos a perguntar se eu vendia a moto. Estamos a falar na terra delas, estás a ver? Que ainda há lá umas quantas, a perguntarem se o gajo português vendia-lhes a moto para a Itália. É para tu veres. Yeah. Isto são coisas que... por exemplo, a Gilera SP01, que é uma coisa super rara. Eu tive uma sorte do caraças há dias do caraças. Aquela moto é tão rara que eu de certeza que se eu peço o que quero para a Itália, eles vêm cá buscar a moto. Porque a moto é rara. E depois é assim, são marcos históricos. Estamos a falar de uma moto que existia na altura, corria-se, houve campeões nacionais com aquela moto
e agora nada. Desapareceu, Isto não é é? a coisa mais ridícula. Epá, mas isso em tudo, até nos carros. Epá, vou contar-te uma história. Na altura, isto foi para aí. Epá, foi quando saiu o Fiat Tipo. Um Fiat Tipo. Coisa mais corriqueira na altura. 89, 88, acho que saiu em 88. Estava na Avenida da Liberdade. Passa-me um Fiat Tipo a descer a Avenida da Liberdade. Ai, é um Fiat Tipo. Fiquei maravilhado. Passado uns anos, toda a gente tinha um Fiat Tipo. Agora, nem os vês. As coisas, pá, a vida desaparece. Tu vias na altura uma Yamaha RZ 50, toda a gente tinha, eu tive duas, toda a gente tinha uma Yamaha RZ, agora vai lá à procura de uma, e as que há, exorbitâncias, estás a ver? É o caso, por exemplo, do Peugeot, do 205 GTI, havia mais 1600, agora pedem o que pedem, eu acho um bocado aproveitarem-se de serem oportunistas, estás a ver? Das coisas, pá, não sei, parece que querem ganhar, é o mal do ser humano, querem ganhar tudo à primeira, e então, pá, exageram em certas coisas. Que acho mal, mas pronto, é assim, não há, cada um pede o que quer e a pessoa só dá-se, não há paciência. Agora, quando há uns quantos, pá, não sei, olha, é assim um bocado, eu tenho as minhas coisas, é para mim. Nunca foi a intenção de ter para vender, é sempre para mim, para ter o meu mini, micro museu, mas as minhas lembranças, estás a ver? As minhas glórias nessas coisas todas, que aquela cajiva corri, as outras todas imaginei. Sempre que vou ter com elas, pá, posso não andar com elas, posso estar agora meses sem andar, pá, mas olho para aquilo, sei que as tenho ali, são minhas, estão pagas, não pagam selo, maravilha, pago 35 euros de seguro, que é seguro de clássica, que não é nada do outro mundo, pá, e pronto, e tenho, as são minhas, pronto, Sim, não passa disso. nós os dois temos conversado durante os tempos, não é? E eu ainda espero que tu dês uma oportunidade a uma extrema que te possa surgir assim encalhada. Pá. Continua-te a dizer... A minha ideia, a extrema, por acaso ainda há pouco tempo apareceu em Rapazito a vender uma e até a bom preço, mas não... A minha ideia era ter 2 Cagivas, 2 Geleras e 2 Aprílias, e realmente quero uma outra Aprilia, mas agora tão cedo não vai ser. Mas a minha ideia existe. Eu tenho a réplica do Didier de Rodrigues, que é com o número 4. Isto é uma história que não vou estar a contar, que senão não temos tempo para nada. Mas, e saiu a número 6 com o Rolloris Reggiani, que era o ano antes. Pronto, e há um rapaz, que até é meu amigo no Facebook, que tem uma à venda, se fosse eram as duas iguais, mas as duas diferentes, estás a ver? Número 6 e a número 4. Ficava ali com uma coisa mesmo cagão, mesmo a cagão. Mesmo com as duas réplicas... Mas, pá, e é engraçado, eu dou tanto importância a estas coisas que eu é assim, só para tu teres uma ideia, a Aprilia é a réplica do Didier Rodrigues, eu até o capacete tenho do homem, consegui arranjar um gajo nos Estados Unidos, tinha um para restaurar, tenho o capacete do Didier Rodrigues, t-shirtzinho, o Eddie Lawson, tenho o capacete do Eddie Lawson, tenho os blusões do Eddie Lawson, da Dinings, tenho essas coisas todas, pá, não é ao extremo, mas ter ter o bolo todo, estás a ver? Ter ali aquele conjunto todo, além de valorizar ainda mais aquilo que tu tens. Por exemplo, há um tempo atrás anda aí uma RGB Gama 500, uma RG 500, à venda em segunda mão na net, cá em Portugal. Com as cores da Lucky Strike, o homem até vende com o capacete dos fãs, com o fato dos fãs aí. Pá, tem o seu valor. Não é que seja muito mais, porque não é aquilo que está a valorizar a moto, mas só o conjunto. Eu no outro dia publiquei essas fotos num coisa de italianos no Facebook, e eles ficam tão maravilhados que eu tenho o blusão do Eddie Lawson e o capacete do Eddie Lawson, estás a ver? E eles, muitas das vezes, até estão a adorar propriamente os acessórios do propriamente a moto, estás a ver? O que é excelente, estás a ver? Pronto, e eu vou mesmo ao extremo, estás a ver? Eu agora, a minha ideia na MX1, quando restaurar, existe na altura, quando saiu a MX1 em 89, houve um troféu em Itália que eles todos andavam com o capacete igual. E apareceu aí um gajo com um, estou a tentar negociar com o gajo, a ver se coisa, também para dar um empurrão para eu investir na moto, porque senão já tenho ali para aí há 3 anos, a sério, tenho ali há 3 anos, só que aparecem outras coisas e pá, eu não tenho vida, as pessoas devem pensar que eu sou rico, mas não, a minha, pá, e é aquilo que eu te contei há bocado, hoje está tudo bem, amanhã não se sabe, e eu não quero estar a dar um passo à frente e depois ir tudo abaixo, e assim, pá, pronto. E é assim que estamos. Claro. Eu até estava aqui a ponderar, e a malta que nos está a ver, se calhar também vai gostar de qualquer dia, não é? Poder fazer alguns especiais, onde em vez só de falar de carros, também vou começar a introduzir de vez em quando uma moto ou outra. Pá, só para ter assim um bocadinho de diversidade, porque acho que também é bom. Obviamente que a Race Plus está mais focada nos carros, não é? Mas é assim, pelo menos aqui em Portugal, eu também gosto muito de motas e da história toda. E tu, meu amigo, ter aquelas motas... Toda a gente tem carros, e gosta de carros, também gosta de motas. Se calhar ao contrário, não vês tanto isso
pá, não é tanto, mas pronto, não veem o automóvel como uma coisa muito. Mas toda a gente de carros, toda a gente gosta de motas. Uma coisa, mais ou menos um fetiche de alguma coisa, alguma moto em especial, mas toda a gente adora motas. Toda a gente adora motas. Porque, pá, não sei se é a cena de ser duas rodas e aquela coisa de todas as vezes anda tudo a bater as velocidades, as coisas, pá, não sei. Mas toda a gente adora motas, É verdade. minimamente, ou coisa, ou motas de cross, ou motas de estrada, mas toda a gente adora motas. E tu sabes, então, para mim a tua Sim, Aprilia é aquela que eu tenho o fetiche, não é? sim, A tua sim, por Aprilia acaso tu viste, foi nos Clássicos em Sintra, tu sim, estiveste comigo e eu estava cá a Aprilia, não foi? sim. Acho que E estava cá a Aprilia, eu lá. disse para teres cuidado que eu ia levá-la debaixo do braço, porque o gosto que eu tenho Eh, tanto, não é? Que pronto, eu era talvez o único da catástrofe. Pá, meu, fico maluco com a tua moto, gosto mesmo dela, gosto muito, obviamente, das Cagiva Lawson, não é? Até porque eu sou grande fã sim, das Ducati e ela faz-me pois, lembrar, não é? A 918 sim. grita, Aliás, as Cagivas, a Cagiva, isto é o triste disto tudo, é que é assim, porque a Cagiva antigamente era rei, a Cagiva era o dominava as coisas todas a nível da Itália, a Ducati não era nada. A Cagiva comprou a Ducati, comprou o Husqvarna, comprou montes de coisas, e depois ao reverso, e agora a Cagiva não é nada, tu para arranjares alguma coisa não há nada, entretanto a MV Augusta é que ficou com a Cagiva, a Ducati foi depois para agora nem sei como que é que está, mas foi para uma firma, foi para uns americanos. Não sei se depois, entretanto, houve os Castiglioli, acho que os irmãos em Itália ficaram com a Ducati. Já não me lembro bem da história agora. Mas a Cagiva passou a ser nada, estás a ver? Agora não é com uma ideia de fazer a Cagiva Elefante que ganhou Dakars, que era uma moto brutal. Agora estão a pensar em fazer uma moto elétrica, começar a tentar aqui qualquer coisa diferente. Mas um império. Mas isto vê-se com as outras. É por isso que eu acho que isto de ter estas motas que eu tenho, tanto a Gilera, a Aprilia ainda vai sobrevivendo, ainda vai aguentando. Pronto, nas coisas a de 4 tempos, não é? Tem uma grande moto, a RSV4, é espetacular. Mas as Gileras, essas coisas todas, antigamente tinham grandes motas a 2 tempos, eram reis disto tudo, dominavam estas coisas todas, pá, e de um momento para o outro andavam a ganhar nos MotoGPs, na altura era às 2,5 e 125, daquelas coisas, Chimoncellis, o Rossi e isso tudo. O Rossi começou a correr quando passa das mini motos para correrem, começou a andar com uma Cagiva Mito, aquela Evo igual à da 916, às Ducatis, começou a correr com essa moto, com o número 23, e quem tem essa moto, valor. Um gajo de Itália tem essa moto guardadinha, que era a moto que o Rossi andava. Pá, formou tanta gente, estás a ver? Aquelas motas italianas, formou tanta gente, fez tanta gente, tantos campeões, pá, e de um momento para o outro desapareceu tudo. Pois. Estás a ver? Não há nada, não há nada. E depois, mas isto porquê? Porque também, desde que começaram com esta teoria, que eu acho que isto é um bocado uma teoria com os 2 tempos, a poluição, mas há coisas muito piores que corridas a 2 tempos e motas a 2 tempos. Sinceramente, não é isso. Façam mais prédios que vejam a diferença, quem é que estraga a camada do ozono. Acho que não era as motas, hoje em dia. Ainda há uns malucos, é o caso, por exemplo, da Sutter, que é uma marca que fez uma 500 a 2 tempos atualizada, que essa moto é brutal, com 200 cavalos, só que só há para a pista. Uma moto custa 100 mil euros. Um bocadinho. Olha, era uma coisa boa para, se eu fosse rico para estar na minha garagem. Evoluíram aquilo tudo, injeção e não sei o quê. Só que pá, pronto, não sei até que ponto é que os 2 tempos já estavam tão desenvolvidos, mas pronto, tiveram que acabar com os 2 tempos e começar com os 4 tempos a desenvolver. E hoje em dia os 4 tempos é o que é, não é? Já é coisas extraordinárias. Mas só aquele trabalhar dos 2 tempos, só aquela coisa de, sei lá, da moto a agarrar, da moto a, pá, aquelas coisas características dos 2 tempos, pá, é fenomenal. E isso a rotação. não me deixa, pá, sim, aquelas coisas, a válvula de escape abrir, aquelas coisas todas, aquilo, pá, era a loucura. Pá, e antigamente toda a gente tinha uma 2 tempos, toda a gente uma LC, uma RZ, uma Suzuki Wolf, uma DTR, toda a gente tinha uma DTR. Era aquelas coisas que toda a gente adorava. E hoje em dia as pessoas desligaram-se um bocado das coisas. Lá está, é aquela coisa. Eu fiquei ali naquelas alturas, naqueles mundos, naquela vida, naqueles tempos. Há pessoal que passou a coisa. E depois pensam que estas coisas já não existem. De repente aparece um gajo muito maluco. Toda a gente diz que o gajo é maluco, que uma Cagiva a 2 tempos. E nem, toda a gente, isto ainda existe. Isto é tão bom. Pá, que saudades. Pá. Isto existe, as pessoas têm um bocadinho. E é triste, às vezes eu descubro coisas em galinheiros, sem nada, e depois é triste que uma coisa que foi tão gloriosa e não sei o que mais, e pá, andam aí aos recantos, pá, pronto. É por isso que eu admiro muito, e é o meu caso, assim,
pessoal que investe em projetos, porque isto sai caro, tem que ser aos poucos, mas no final tu tens ali um brinquedo que, epá, é priceless, vale mais do que qualquer valor impensável, sabes? É um bocado isso. Eu estou a falar nas motas porque é a minha cena, como tu sabes, mas os carros é a mesma coisa. Há certos carros aí que marcaram uma era e, pá, vou falar de um carro, pronto, por exemplo, um G40, olha, um AX GTI, um exclusivo, sei lá, aquelas coisas antigas que hoje em dia já ninguém dá nada coisa, ninguém encontra uma coisa dessas. Se encontrares um carrinho destes, um Renault 5 GT Turbo, era para ser o meu primeiro carro. É para ser o meu primeiro carro. Só que na altura o patrão, pá, eu queria mesmo aquele carro, adorava aquele carro. Fui experimentar um e tudo, ali para a zona do Magoito. Pá, adorei aquilo. Pá, aquilo andava que era uma coisa parva. Só que um patrão na altura que eu tinha, pá, tu vais-te matar com aquilo, e não sei o quê. Então comprei um Opel Corsa a gás ali. Tem nada a ver, mas pronto. É um Corsa B na altura. Mas era aquela coisa. Mas pronto, a cena do Petrolhead, a cena da gasolina tinha que entrar no esquema outra vez. Depois, passados uns anos, comprei. O Rover, na altura, comprei o Roverzito e adorei o carro. Não era curvava ficha e não sei o quê, não era um carro extraordinário. Era engraçado que eu, por exemplo, puxava com um sax cup de origem e ia para a frente. Um motor 1800, 145 cavalos, só que era pesado. Bastava o sax ter uma linha de escape e aquela conduta do filtro, ficava logo à minha frente. Eu ficava pior que estragado. Nas curvas aguentava-me bem, não sei o quê. Mas chegava aquilo a nível de motor, pá, para mais coisa era um carro que pesava 1200 kg, não é? Pois. Não podemos estar a comparar com um carro de 800 e tal, 900 kg. E então não podia coisa. Pá, e entretanto já vinha com o amor, aquilo pelo um Lotus, pelo um carro, coisa e tal, pá. Apareceu o negócio do Speedster e até hoje cá está. E não faço questões de vender, lá está. Se me aparecesse um grande negócio para um Exige, uma coisa assim, ainda pensava, mas de resto não. Está pago, andei 10 anos a pagar aquele carro, está pago. Não me deixei ficar mal, também está parado, não é? Mas pronto, não me deixei ficar mal, não gasta muita gasolina porque também está muito tempo parado, pá, olha, está assim, quando posso ando e é assim. Olha lá, máquina. E diz-nos lá, para terminar, que isto, o Instagram daqui a bocadinho já sabes como é que ele é, não é? Ok. Que conselho, não é, é que tu gostavas de dar a quem pondera comprar um Roadster como tu tens, ou seja um Elise, um Exige, um Speedster, ou outros, não é? Que conselho tu gostavas de dar? Opa, é assim, o conselho que eu, porque na altura, e eu fiquei um bocado naquela, porque em Inglaterra as pessoas fazem daquilo até fazem road use, pronto, eles usam o carro no dia-a-dia, e eu tanto que eu via gajos lá com Speedsters com 100 mil km e coisas assim, e eu acho que, pá, mas é assim, para ter um carro deste tem que ser segundo carro, porque não é um carro prático. Tu para sair, o carro está sentado abaixo da carroceria, tu para sair, entrar, se está a chover, vais a um centro comercial, uma merda qualquer para estacionar, pá, não é prático, não é prático. É a única coisa. Pá, de resto é ter sorte em encontrar um carro bom, que esteja bom, em condições, pá, e poder ter dinheiro para sustentá-lo e andar contente todos os dias, porque quando anda com ele, porque o carro é mesmo fora de série. Só de sentires tudo o que o Alcatrão transmite para as mãos, porque hoje em dia tu vais num carro, eu hoje fui andar tive com a minha mãe, fui dar uma volta com a minha mãe e fui no Golf, eles têm um Golf 4 a gasóleo. Pá, eu vou conduzir aquilo e eu não sinto nada, estás a perceber? Mesmo com o Lex ali, a direção tudo muito certinha, não sei, pá, eu não sinto nada. Tu vais no Spitz, tu vais a sentir tudo, tu vais ali, pimba, 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 pá, sentes tudo. As lombas, o coisa, sentes o carro a fazer barulho ali, aqui, pá, sentes-te contente, estás a ver? Ui, está a fazer barulho ali, espetáculo, é bom sinal, estás a ver? E aqui é que se vê que as estradas portuguesas são uma grande é nestes carros é que se vê. Nestes carros é que se vê a desgraça que estes alcatrões são. Mas pronto, olha, é o que é. A gente paga para isso ao final do mês. Meu querido, o Instagram está aqui a dizer que falta 1 minuto e 15 para nos terminar este direto. Eu gostaria de aproveitar uma vez mais para agradecer a tua presença aqui, pá, é sempre fantástico. Deixa-me só dizer aí ao Ricardo que ele está a dizer que chove lá dentro, mas o meu tem ar top, portanto não chove. Só quando eu vou lavar. Só quando eu vou lavar. Mas amigo, estava a dizer, pá, obrigadão. Obrigadinho, foi espetacular este momento, este bocadinho, a aprendizagem toda que tu tens e o teu gosto. Pá, és realmente uma pessoa fantástica e muito, muito obrigado. 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 Tens de ser amazing, como todos os que vêm aqui. E em breve espero poder contar contigo mais um bocadinho para fazer um direto, sim, só para falarmos sobre as tuas motas e outras, está bem? Porque de certeza que a malta... quando quiseres.
É quando quiseres. Podemos fazer só para uma moto de cada. Pode ser. Bora, siga. Amigo, muito É na boa. obrigado. Obrigado, eu. Um grande És uma máquina. para ti e para todos aqueles que Igualmente. estão a seguir-nos. A Race Plus gosta mesmo de vocês, pá. Vocês são todos amazing. Próximo sábado, surpresa. Por isso, Victor, também espero poder contar contigo. Caso contrário, sim, princípio. Tenho corridas próximo fim de semana, mas vamos ver se consigo. Vá, um abraço. Um grande abraço. Tudo bom. Um abraço.